A Deus nesta noite seja dado a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque de fato Ele merece, e é uma satisfação criada para aqueles que assim tiveram um encontro real com esse Cristo e agora desfruta de uma salvação plena e, por certo, tendo esperança de tudo aquilo que está na palavra de Deus como promessa, venha a ser desfrutado por aqueles que assim acreditam piamente nesta promessa. Mais uma vez, nós queremos com você nesta noite estar conectado conosco através desta programação. Aos nossos irmãos aqui de Concórdia do Pará, outras cidades, regiões, outros estados, sempre é uma alegria tê-los conosco, assistindo o culto através desta live. E sem sombra de dúvidas, Jesus fala com você através dos cânticos, do inário, da harpa e também da palavra do Senhor, nosso Deus. Para aqueles que um dia tiveram esse encontro com Cristo e estão agora desfrutando dessas bênçãos, de fato, não há preço ou qualquer momento, seja no âmbito familiar, institucional, social, jamais eles terão condições de igualar-se a esta convivência que, a partir do momento em que aceitamos a Jesus como Salvador e que o Espírito dele passou a habitar em nós e fomos constituídos como um povo separado, a igreja, a eclésia, os chamados para fora, que a partir de então, desfrutando de todas essas bênçãos, isto é o suficiente para neutralizar qualquer tipo de ação contrária contra a nossa pessoa, contra a família, contra a instituição que nós damos seguimento, que é a igreja, dizendo a você que é inevitável esses problemas, é inevitável alguns acontecimentos que surgem por aí e que de alguma forma tem como intuito, como propósito, manchar, parar ou disseminar alguma coisa para tirar a igreja desse ritmo, porque o ritmo dela é exatamente marchando na direção do Cristo ressuscitado, que é o dono dela. Mas vez ou outra ocorre por uma ação do arqui-inimigo de Deus e adversário da igreja, da noiva do Cordeiro, e que por muitas tentativas, e que ele sempre vai continuar tentando, mas dentro de todo esse contexto, a igreja tem um Deus que cuida, que zela, que prima, que está atento, e que com o poder que ele tem, vai dando livramento e conservando o meu coração, o teu coração, a minha alma e a tua alma, vai conservando, exatamente fazendo com que nós, com esse Espírito que habita em nós, todos os dias, com a graça desse Deus, vamos vencendo esses obstáculos, extraído e tendo procedência desse adversário. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, que daqui a pouco estaremos orando e falar com você
Temos praticamente 31 irmãos que estão nos assistindo. E eu quero direcionar esta palavra para você que está ao vivo conosco. Alguns, quem sabe, são apenas simpatizantes da fé que nós professamos. Outros já professam esta fé e sabem do que nós estamos falando, dos perigos que nos rondam e de alguns momentos que muitas das vezes nós achamos que não daremos conta. E esse Cristo que está conosco nos surpreende, abrindo caminho e proporcionando para mim e para você a vitória naquilo que estamos vivenciando. E para aguçar mais este sentimento, para dar mais ênfase a esta vida voltada para esse Deus, para assumir melhor e com mais qualidade este relacionamento, é que eu quero trazer a você nesta noite o histórico, o depoimento de uma igreja que passou por coisas terríveis, horríveis, muito mais agravante do que o que a igreja está vivendo na atualidade. Embora nesses últimos meses a igreja experimentando, vivendo e presenciando coisas que até então era desconhecido para ela, mas houve um tempo em que a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, passou por momentos terríveis, momentos delicados, a ponto de que, se não fosse a edificação, se não fosse esse Cristo ter fundamentado ela com seu sangue, comprado por um preço de sangue, ela jamais teria sobrevivido aos séculos passados. Sabe por que a igreja está de pé até hoje? Porque ela não foi edificada sobre conceito e nem fundamentos de homens. Ela foi edificada na rocha que é Cristo. E é esse Cristo ressuscitado, segundo os evangelhos e as epístolas e a revelação do Apocalipse, segundo esses depoimentos verdadeiros, é que a igreja continua de pé e jamais ela será derrotada, porque ela está fundamentada em Cristo. Mas houve um tempo em que, segundo o que está no Apocalipse, que eu quero que você acompanhe conosco nesta noite, capítulo de número 2 e o versículo de número 8 em diante, está Jesus revelando-se para João. E nesta revelação, o apóstolo recebe desse Cristo a incumbência de direcionar para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor cartas, e que dentro destas cartas haviam palavras desse Cristo para estas igrejas. E a igreja que nós iremos tomar como base é exatamente uma igreja caracterizada pelo sofrimento, por terríveis ataques, mas mesmo assim ela está demonstrando um exemplo de fé, de comunhão, de autenticidade, de característica. E por isso, propositadamente, eu fiz questão de nesta noite estudar com você esta carta, porque quem sabe está no teu pensamento algumas dúvidas. Por que que a igreja passa por momentos terríveis, já que ela tem um ser que é sobrenatural, poderoso? E por que que ele permite ela passar por determinadas circunstâncias? Pois bem, nós iremos nesta noite fortalecer a nossa esperança e a nossa alma, e dizer para você que o fato de a igreja estar constituída e fundada sobre Cristo e os ensinos dos apóstolos não isenta ela de perseguição, não isenta ela de sofrimento, não isenta ela de morte.
Pelo contrário, esta igreja é uma igreja professante e ao mesmo tempo uma igreja mártir. Uma igreja que havia e que estava perdendo membros. A morte estava ceifando a vida de crentes, mas os vivos não se abalavam por conta disso, perseveravam firmes ainda mais. A pergunta é: até que ponto a nossa fidelidade a Cristo, até que ponto a nossa comunhão com Ele, até que ponto o nosso desenvolvimento cristão pautado na Bíblia tem condições de sobreviver? Até que ponto nós estamos prestes a encarar qualquer circunstância? Que preço temos condições de pagar para perseverar firmes na fé? Que tipo de perseguição está entrando no teu lar? Que tipo de perseguição você está vivendo na esfera pessoal, na esfera física, na esfera familiar? E até que ponto esta perseguição está agravando e abalando a tua convicção? Pois bem, depois desta carta, eu tenho certeza que você vai fortalecer a tua fé nesse Cristo, independente de momentos e de circunstâncias em que você venha viver, você continuará firme com esse Cristo. Bendito seja Deus. Então Jesus endereça essa carta para a igreja de Esmirna, dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus não estava se apresentando para aquela igreja, porque aquela igreja já conhecia Jesus, e Jesus já conhecia ela. Você percebe a importância que é sermos conhecidos desse Cristo? Ora, quer dizer que Ele não conhece todo mundo? O que eu estou querendo dizer é que dentro desse contexto, Jesus sabe as intenções do nosso coração. Conhecer no sentido de ter a mim e a você como filhos. Não significa dizer que Ele não enxerga alguém, que Ele não vê. Ele vê tudo. Mas aqui Ele está endereçando esta carta e dizendo para os irmãos que Ele estava acompanhando minuciosamente os passos daquela igreja. E quais são as pessoas que Ele não conhece? É exatamente aquelas que não fazem a vontade dEle, daquelas pessoas que menosprezam o que está na palavra de Deus, porque um dia Ele vai usar esta frase. Num dia do julgamento Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas aqui Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna que Ele conhece ela, que Ele sabe das obras dela. É o versículo 9, Jesus dizendo: eu sei as tuas obras. Ou seja, Jesus está atento naquilo que a sua noiva faz, nos passos que ela dá, nas atitudes que ela toma, nos seus procedimentos. Ele acompanha ela, porque ela é a noiva dele, e prestes estará acontecendo este casamento, porque a promessa de Deus, Jesus estará voltando para levar a sua noiva para nas bodas do Cordeiro entrelaçar esta comunhão. Louvado seja Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, meu amado, que não a semelhança da igreja de Esmirna, porque como eu disse para você, dentro desse contexto, a igreja de Esmirna mostrou que ela servia a Jesus de verdade, porque Jesus disse para ela: eu conheço as tuas obras,
e também conheço as tuas tribulações. Jesus sabia das tribulações que a igreja de Esmirna enfrentava, vivia. Ele sabia, Jesus sabia da perseguição que a igreja de Esmirna enfrentava no primeiro século da sua existência. Por isso ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas tribulações e também a tua pobreza. Então haviam 3 coisas desenvolvidas pela igreja que estava na cidade de Esmirna: suas obras, suas tribulações e sua pobreza. Mas por que a igreja estava nesse contexto? Exatamente porque ela estava sendo perseguida, e o imperador, com toda a sua maldade, o imperador com todo o espírito maldoso, com espírito de perseguição, com espírito maligno, a ponto de não aceitar a proclamação das boas novas pela igreja do Senhor. Então, através de decretos, ele faz um monumento, coloca na praça de Esmirna e exige adoração dos seus habitantes, reverência. E a rejeição por parte da população que se recusasse a prestar reverência ao imperador estavam sobre 3 condições. Primeiro, se eles fossem funcionários do governo, eram demitidos dos seus cargos. Segundo, eram expulsos de suas residências, de suas casas. Terceiro, eram decapitados em praça pública, mortos. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que Jesus endereça uma carta para uma igreja que manteve-se firme sobre, no mínimo, essas 3 condições exigidas pelo imperador. Muitos deles perderam seus empregos, mas não aceitaram reverenciar o imperador. Muitos deles deixaram suas habitações e foram habitar em cavernas, mas não reverenciaram o imperador. Muitos deles foram decapitados e mortos, mas não reverenciaram o imperador. E Jesus escreve esta carta para ela dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas tribulações e sei da tua pobreza. Significa dizer que a igreja de Esmirna era pobre, e esta pobreza é exatamente no sentido literal. A igreja era pobre por conta disso, porque não aceitaram reverenciar outro a não ser Jesus Cristo, o Deus por excelência. E muitas são as vezes em que nós, por algumas coisas simples, deixamos. Está aqui um dos maiores exemplos que serve de base para manter nesse Jesus uma fé inabalável. E a pergunta é: diante dessas 3 situações que a igreja estava vivendo em Esmirna, mas sabe o que é gratificante aqui, meu querido? É que quando eles se reuniam, mesmo nas cavernas, um lugar frio, um lugar escuro, mas nesta reunião havia adoração verdadeira, havia adoração sincera. No momento em que eles se reuniam para exatamente fazer o que Jesus havia ordenado na noite em que ele foi traído, quando eles celebravam a Santa Ceia e comemoravam a vitória desse Cristo,
havia alegria de fato, porque a sua alma e a sua consciência estavam tranquila, porque mesmo tendo os seus empregos, suas casas e muitos irmãos que não haviam mais estado com eles, mas eles adoravam a Jesus e tinham plena consciência de que eles também estariam guardados até o dia em que Jesus permitisse ele estar na terra. O que é que tem acontecido nesses últimos dias, que para muitas pessoas isso já não tem mais importância? O que leva alguém a se ausentar de uma ordenança que de fato vai caracterizar ele como membro deste corpo, e que muitas são as vezes em que ele nega a eficácia, quando que para os crentes de Esmirna era privilégio quando alguém dava notícia às escondidas, dizendo: tal dia e tal hora nós estaremos nos reunindo na caverna para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Porque as pessoas mudam, porque as pessoas retrocedem, porque as pessoas não dão mais importância. É claro que estamos caminhando para um desvio, estamos caminhando para um relativismo diabólico, mas a igreja jamais perdeu a sua essência, a igreja jamais perdeu os princípios. Pelo contrário, se tem pessoas agindo, se tem pessoas caminhando, e se tem pessoas tomando uma outra direção, a igreja, desde o dia do seu fundamento, ela está seguindo na direção certa. E o conselho que eu tenho nesta noite para você é: se você deseja galgar, se você deseja alcançar, não perde de vista a igreja, porque a igreja vai acertar o caminho, porque ela segue na direção desse Cristo. Bendito seja Deus. Aonde está firmado o teu conceito? Em quem você está depositando credibilidade? Tu estás atendendo quem? Quem você está tomando como base para arrumar? Sabe por que os irmãos de Esmirna foram elogiados por Jesus? Porque no dia que eles aceitaram a Jesus, foi de verdade. No dia que eles entregaram a vida para Cristo, foi desejosos em mudar radicalmente. Eles assumiram um compromisso. Aí Jesus viu isso neles, a pobreza, e as pessoas também viam a igreja como uma igreja pobre. Mas o relatório que Jesus deu para ela não foi exatamente a semelhança do que os habitantes davam para a igreja que estava em Esmirna, porque lá na cidade de Esmirna, ela era caracterizada como uma igreja pobre. Mas quando Jesus olha para ela, ele manda uma carta e diz: vocês são ricos. Vocês são ricos, porque o que vocês têm, dinheiro nenhum compra. Você percebe aqui o segredo? Você percebe que a visão desse Deus é diferente da visão humana. Ele não vê, não olha como nós olhamos e como nós vemos. E muitas são as vezes que entram em confronto este pensamento, porque aquilo que para o homem é desprezível, para Deus é prazeroso. Aquilo que o homem olha e não entende é exatamente neste ponto em que Deus valida e dá sustentabilidade. Por que Jesus disse que a igreja de Esmirna era rica? Porque o que ela tinha não foi adquirido por recursos, por dinheiro, mas foi adquirido com oração, com intimidade, com jejum, com permanência. Tu és rico. E ele ainda disse mais: aqueles que blasfemam, aqueles que criticam, aqueles que se intitulam melhores do que vocês. Jesus estava alertando e dizendo para aquela igreja que a característica não estava naqueles que externavam melhor aparência,
nas palavras, que se apoiavam em dogmas, em religiões, em seitas. Porque Jesus quebrou aqui dizendo: alguns dizem que são judeus, mas não são. São sinagogas de Satanás. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda acontece hoje poder pessoal de julgamento. As pessoas julgam sem avaliar. As pessoas julgam segundo a aparência, o exterior. E às vezes esse julgamento abala você. Às vezes esse julgamento tira de você e faz você pensar coisas. E os problemas vão se agravando e você vai se diminuindo, perdendo as esperanças. Tudo porque você ouviu um relatório de alguém que não compreende, não entende, não sabe do teu relacionamento, da tua comunhão com Deus. Jesus disse para a igreja de Esmirna que essas pessoas não sabiam da intimidade dela com Deus. As pessoas te olham, as pessoas te veem, não qualificam você pelo que está no teu interior, e sim no que está externo. Não olha para isso, porque ninguém mais do que você sabe de como é a tua vida com esse Jesus. Então não deixa o relatório de fora abalar esta comunhão que você tem com esse Cristo, conquistada com oração, com busca, com experiências. Aquela igreja estava prestes a enfrentar os piores momentos da sua existência. Primeiro, Jesus disse que ela vivia em tribulação, em extrema pobreza. Mas Jesus mandou na carta um recado para ela, dizendo que ela ainda iria passar por coisas mais terríveis ainda. E eu pergunto para você, até que ponto, repetindo a frase, estamos dispostos a seguir a Jesus? Em que circunstâncias? Aonde está o nosso limite? Qual era o limite da igreja de Esmirna? Eu não poderia dizer para você, porque eu não vejo aqui. O que eu vejo é uma igreja que está disposta a morrer, mas não negar esse Cristo. Uma igreja que estava disposta a enfrentar a morte, mas não negar Jesus. Imagina você, o anjo daquela igreja, chegar na noite do culto e dizer: irmãos, João nos entregou uma carta, porque Jesus revelou para ele, e ele escreveu a carta e mandou para esta igreja, e eu vou ler nesta noite para os irmãos. Imagina você, o anjo daquela igreja, lendo esta carta para os crentes e dizendo para ele: irmãos, Jesus disse que Ele sabe das nossas obras, Ele sabe da tribulação que você está enfrentando, Ele sabe da perseguição que estamos enfrentando, mas Ele disse para nós: nada temais. Ele disse para nós: não temas das coisas que hás de padecer. Então o anjo daquela igreja estava dizendo para os irmãos: irmãos, Jesus mandou dizer que coisas piores vão acontecer conosco. Agora imagina os crentes daquela igreja dizendo: mas o que é que pode acontecer de pior? Muitos irmãos nossos já morreram, nós perdemos nossa casa, perdemos o trabalho. O que é que pode acontecer de pior? O que estava prestes a acontecer era exatamente um movimento que ocorria sob o domínio de Roma, e era realizada competições em arenas, e nessa arena quem era levado para lá eram os cristãos.
Jesus estava dizendo para aquela igreja nessa carta que eles iriam ser levados para essas diversões. Ele diz para aquela igreja que coisas piores iriam acontecer, porque eles iriam ser levados para aquelas arenas, iam servir de diversão para a plateia. E sabe o que é que eles faziam? Eles apagavam as luzes da arena e atavam piche nos crentes e colocavam fogo neles. E eles, como tochas humanas, serviam para clarear a arena. E sabe o que era que o imperador dizia? O imperador usava exatamente a frase que a igreja usava quando estava em reunião, tirando de como base o que Jesus falava nos evangelhos: vós sois a luz do mundo. E ele sabia que a igreja é a luz do mundo, porque ela reflete a imagem de Cristo. Então perceba como é a sutileza do adversário. Então ele atava fogo nos crentes e diziam: agora sim está de fato condizente com o que vocês pregam. Vocês pregam que vocês são a luz do mundo. Pois bem, está acontecendo. Aqueles irmãos queimando vivos. Mas sabe o que é que o relato histórico dá como depoimento? É que aqueles irmãos também imitavam os crentes do passado. Eles imitavam o apóstolo Paulo, imitavam Timóteo, quando dizia: não tenho a minha vida por preciosa, porque eles sabiam da garantia que tinham, que a morte não era o suficiente para neutralizar a fé daqueles crentes. Eles sabiam que a morte ia ceifar a vida deles, mas que estavam garantidos no dia da ressurreição. E Jesus diz para eles: não temam das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ou seja, era mais ou menos o período que duravam. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que depois dos 10 dias de competição, Ele não estava garantindo o retorno daqueles crentes com vida para os seus lares. Porque Jesus diz para eles: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você percebe o que é isso? Você percebe como aquela igreja encarou esta palavra? Imagina você se chegasse hoje uma carta como esta e fosse entregue ao anjo desta igreja, e esta igreja lotada de pessoas, e ele direcionasse uma carta exatamente tendo este conteúdo aqui. Qual seria a reação dos crentes? Qual seria a nossa reação? E Jesus disse: não temam, não tenham medo, não se preocupem. Vão levar vocês vão passar 10 dias de terríveis tribulações, porque vocês vão ouvir gritos, vocês vão ouvir choros, vocês vão sentir cheiro de queimados, mas ser fiel até a morte, porque depois da morte vocês vão receber a coroa da vida. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo caminha, ele não para, e as coisas vão se desenvolvendo para benefício das pessoas, e o que vai sendo desenvolvido é exatamente para facilitar a vida do ser humano. E muitas são as vezes que há um apego extremo por essas coisas, e neutraliza o nosso foco, o pensamento
com relação às coisas prometidas por esse Cristo, mas nada do que existe e do que vai existir nesta terra será capaz de assemelhar-se àquilo que Jesus preparou para a sua igreja. O que é que você está enfrentando no momento como tribulação? É claro que não chega nem se aproxima do que estes irmãos viveram aqui no passado, mas dentro do teu limite, o que você está vivendo hoje, pois é, não se compara ao que esses irmãos viveram. E Jesus disse no versículo de número 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus estava dizendo para aquela igreja: ser fiel até a morte, esta morte física, porque vocês não passarão pelo dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? A condenação eterna, o lago de fogo. Aqueles irmãos não experimentariam o dano da segunda morte por serem fiéis a Jesus. Eu quero dar um conselho para nós nesta noite. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena perder algumas coisas. Vale a pena deixar de conquistar algo que nós achamos que vai trazer benefício para nós, mas na verdade é laço. Não entra por este caminho, porque você vai se dar mal. Foge, sai de lá. Não entra. Não entra de jeito nenhum. Jesus tem algo melhor para nós. O privilégio de sermos constituídos seus filhos. O privilégio de termos o nome escrito no livro da vida. O privilégio de um dia sentarmos à mesa e sermos servidos por esse Cristo nas bodas do Cordeiro. Vale a pena ser fiel a Ele nesta terra. Fique com esta palavra, medite nela, ore a Deus.